Olá, bom dia, alunos do nono ano. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje, o momento mais esperado, a produção textual, nós vamos fazer a nossa crônica, tá ok? Eu vim aqui para passar algumas dicas para vocês, né? E que todos vocês precisam fazer essa crônica, tá ok? Porque ela vai ser a terceira nota do segundo bimestre, tá ok? Eu já venho dizendo, já venho trabalhando com vocês, já faz acho que uns 2 meses, já faz bastante tempo que a gente vem vindo, né? Vendo crônica, vários tipos de crônica, né? Humorística, jornalística, reflexiva, enfim, filosófica, né? A gente viu muitos tipos de crônica. E aí o que acontece? Hoje chegou o dia, né? Chegou a semana da nossa produção textual e precisamos fazer essa crônica, tá ok? Hoje, dia 26, segunda-feira, aula 41, semana 21, tá? Na observação que eu coloquei aqui, vocês têm até sexta-feira para entregar essa crônica já feita, né? Eu sempre venho dando dica para você, ó, pense em alguma coisa, já vão imaginando, já vão colocando, fazendo um rascunho aí, já vão pensando em algum tema, alguma coisa. A gente viu muitos exemplos. Vimos muitos exemplos. E nessa postagem aqui de hoje, eu também coloquei alguns exemplos para vocês ficarem ligados. Se vocês quiserem acessar os links que eu coloquei aí, tá certo? Vocês podem clicar e aí vocês vão ver vários exemplos de crônicas, tá? As crônicas que eu dei para vocês, uma que eu coloquei acho que umas 4 crônicas como aula, né? Porque a gente já veio vendo bastante outras crônicas, né? E coloquei mais 2 links, um PDF e outro que é um blog de uma professora que colocou as crônicas dos alunos, tá ok? Então, vocês já pensaram no tema? Acredito que sim, né? No assunto que vocês vão escrever sobre o lugar onde vocês vivem, né? Alguma coisa que aconteceu com vocês, ou que está acontecendo, ou que provavelmente vai acontecer. Pode ser uma história engraçada, pode ser reflexiva, enfim. Vocês vão trazer aí um texto para mim, tá? E que traga essa reflexão, essa crítica, né, ao leitor. Tá bom? E vocês têm até sexta-feira para entregar. Se puder entregar antes, se puder entregar na terça, na quarta, na quinta, melhor. Porque eu vou fazer a devolutiva desses textos. Se for antes, por exemplo, até na sexta-feira dá para eu devolver. Se não, só vou poder devolver na semana que vem, tá? Então, assim, eu preciso que vocês mandem para mim o quanto antes, quanto mais rápido, melhor, tá? Vocês podem fazer, por exemplo, um rascunho, né? Escrever. Eu sempre faço assim, quando eu vou escrever algum texto meu, faço um rascunho, depois eu passo a limpo. Eu quero esse texto escrito de caneta. Letra legível, pelo amor de Deus, para eu poder entender. Porque assim, se eu não conseguir entender, eu vou mandar escrever de novo. Se, ó, não tô entendendo, escreve de novo. Eu quero a sua letra, mas eu quero uma letra legível. Escreva devagar, tem uma semana para fazer. Dá para fazer com calma, uma letra bonitinha e de caneta. Se errar, pelo amor de Deus, não rasura. Errou, passa um corretivo. Não quer passar corretivo, bota entre parênteses, passa só um risquinho. Mas não faça isso. Não pode ter rasura, porque, né? Por favor, tá certo? Então, façam uma coisa bonitinha, um textinho bonitinho para mim de caneta. Aí você tira a foto e vai mandar para mim. Não vai precisar preencher formulário nenhum, porque você vai ter que escrever no seu, né, sua letrinha direitinho para mim. Então, você vai separar uma folha de papel e vai fazer esse texto e mandar para mim a foto, tá bom? Uma foto legível, né, que não esteja embaçada. Vou voltar a repetir. Vai ser a terceira nota. Quem não, eu não vou fazer a recuperação. Quem não fizer vai ficar sem nota, vai ficar com 0. Porque a gente já vem trabalhando isso aí, acho que 2 meses já, né? Que já vem há muito tempo. Se eu pegar aqui a primeira publicação, que a gente vem e eu sempre venho alertando vocês, não é surpresa, não cheguei aqui, surpresa! Vocês vão ter que fazer um texto, não. Eu sempre vim alertando vocês. A gente vai fazer um texto, a gente vai fazer um texto, a gente vai fazer um texto. Toda hora eu tô dizendo pra vocês, né? Então, assim, não é surpresa. Não quis pegar vocês assim de sopetão. Então, é a última nota do segundo bimestre,
tá? É a terceira nota. E vocês precisam fazer esse texto. Vai valer nota. As atividades que vocês fizeram no decorrer do mês de julho, vai valer ponto. Tem gente que está sobrando ponto, né? Tem ponto sobressalente, também vai valer, né, esses pontos para somar essa nota. Então, é importante que você faça a prova. Se você não fizer a prova, que vai ser esse texto, você vai ficar sem nota. Tá ok? Então, já tá dito. Então, vamos às dicas agora para escrever aqui, ó. Pense no lugar em que a história se passa. Lógico, tem que ser aí em Cuité. Cuité, vou voltar a repetir, tem muitos sítios. Então, Lagoa do Félix, Inhoá, Bonita, é tudo Cuité. Todos os sítios que tem aí, é tudo Cuité. Tá? Eu falo Cuité para não estar sítio A, B, C, é Cuité, tá? Então, você vai ver assim, né? Onde é que a história se passa? Envolve um espaço da cidade inteira? É uma rua? É um bairro? É uma escola? É um sítio? É uma vila? É uma casa? É um supermercado? Aonde foi que a história se passou? Então, você vai ter que pensar em algum local onde essa história se passou. É numa praça? É na igreja? Onde foi? É na feira? Onde foi que essa história é na sua casa, na casa de algum parente, na casa de algum amigo, num sítio, no estádio de futebol? Aonde foi que essa história se passou? Tá? E lembrando que essa história tem que passar alguma reflexão, alguma coisa que a gente tenha que pensar, alguma coisa que, né? Enfim, né? Enfim, são as partes do lugar aonde você vive, né? Em que você vive, que pode se tornar o cenário da história, tá? Então tem que ser aí, o cenário é Cuité. Agora pode ser um local de Cuité, pode abranger um local maior, um local menor, pode ser, um exemplo, pode ser na casa, pode ser no quarto, né, que você já está diminuindo mais, então você vai ver aí aonde se passa essa história. A história que você escolher contar precisa ser curta, a gente já viu que crônica não é um livro de 100 páginas, não tem nem 5 páginas, é uma coisa curta, né, uma narrativa curta, pode ter uma página inteira, pode ser até 2 páginas, então é uma coisa curta, tá? Algo que aconteça em poucos minutos, em poucas horas, né? Como nos exemplos que a gente viu. Pode durar, vamos dizer, de um dia para o outro, né? Vamos dizer, 24 horas, até 48 horas pode até durar, mas você não pode contar uma história que vai durar uma, vamos dizer assim, pode até, vamos dizer, pode até, entre aspas, durar uma semana, tipo assim, você vai falar agora, e aí o resultado a gente só viu uma semana depois. Mas você não vai dizer, na segunda aconteceu isso, na terça aconteceu aquilo, na quarta aconteceu não sei o quê, na quinta. Não, você já vai dar esse pulo de tempo, porque tem que ser uma narrativa curta, né? Você vai ter que, vamos dizer assim, condensar com meio assunto, né? Para você vir daqui para lá e finalizar, vamos dizer assim, dar o desfecho da história. Então, narrativa, a gente sabe que essa narrativa da crônica, ela é curta. Então, ela tem que durar horas, minutos, de um dia para outro, tem que ser uma coisa curta. Não pode durar um ano inteiro, né? Porque senão vai ser um livro. Se você for contar uma história que vai passar, demorar, vai ser praticamente, não pode. É uma narrativa curta. A gente já viu aqui vários exemplos, né? O foco narrativo. Nesta crônica, você deverá escrever o texto como narrador personagem. Então, você tem que participar da história. Tem que ser alguma coisa que aconteceu com você, no lugar onde você mora. Né? A gente viu aquela, por exemplo, de Machado de Assis, que ele vai para o trabalho e no decorrer do trabalho dele, ele passa numa praça, vê um burro, né? Viu aquela outra que o cara tá em casa, de repente aparece um ladrão. Então, é algo que aconteceu com você. Pode ser algo triste, pode ser algo engraçado, pode ser algo feliz. Você vai escolher. Pode ser um aniversário, como aquele do menino que a gente viu, que o menino disse que era um super-herói. Né? Pode ser aquele outro, por exemplo, que o cara estava no trânsito, né? Pode ser aquele outro que ele se pôs como escritor, mas que só falava, que história chata, só ficava se maldizendo. Então, assim, é uma coisa, algo que você viveu. E tem que ter esse tom reflexivo no final. Assim, você tem que estar inserido dentro da história, né? Assim, enquanto morador da cidade, enquanto morador do bairro, enquanto aconteceu com você,
né? Assim, de alguma forma você tem que estar dentro da história, tá? Você é o narrador personagem. Lembre-se de que você deve narrar uma história partindo da realidade e podendo acrescentar pontos de ficção. Então, como a gente já viu também na história da menina do morro, pode botar um pouquinho de sal no tempero, né? Um temperozinho na comida, uma coisinha aqui. Mas, assim, de forma geral, vamos dizer, 99% da história ela tem que ser real. 99%. 1% é ficção. É só para dar aquele empurrãozinho assim, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Sobre o lugar em que você vive. Assim, você será o narrador personagem. Ou seja, você narra a história e, ao mesmo tempo, participa dela como personagem. Além de ser você uma personagem da crônica, você pode incluir outros personagens. Assim, lógico, né? A história pode ser só sua, só você viveu, só você passou. Ou você pode incluir um amigo, um conhecido, um vizinho, o pai, a mãe, seja lá quem for. Você pode incluir dentro da história, tá? Você também contar todos os detalhes assim, tal. Porque, como eu disse a você, não é um livro. Não pode ter 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas. É uma folha, tá? Então, vamos lá. Então, você pode incluir outras pessoas, né? Você pode incluir outros personagens, apresentando suas características, o que elas fazem no lugar em que vive, entre outros aspectos. Pode, não tem problema, tá? Aí vem um enredo. Pense em algo interessante que mereça ser contado. É o assunto, é a história em si, o que você vai, sobre o que você vai escrever, né? Em forma de crônica, envolvendo o lugar em que você vive. Pode ser uma situação acontecida há pouco tempo, uma situação que se repete constantemente, a rotina do lugar em que você vive, enfim, algo que seja atraente para ser contado e lido. Então, você pode contar sobre algo que acontece no seu dia a dia, né? O que aconteceu, o que está acontecendo no seu dia a dia. Pode ser uma história mais antiga que aconteceu com você quando você era criancinha, por exemplo, né? Ou você pode contar alguma coisa que aconteceu semana passada, ou que está acontecendo agora, ou que aconteceu hoje, tá? E pode ser o assunto que você achar necessário, né? Pode ser um fato feliz, um fato triste, um fato engraçado. Você pode contar sobre um monte de coisa, sobre alguma conquista sua, sobre o falecimento de alguém. Não sei, você vai ver o que você vai contar. Você pode contar sobre algo que você viu, que você presenciou. Não sei, você vai ter que contar, tem que ser alguma coisa atraente para que a gente possa ler, tá? Sua crônica pode provocar humor, né? Ou seja, pode ser divertida, como eu já citei aí. Pode ser irônica, né? Dizendo coisas que esperamos que o leitor entenda justamente o contrário, né? Pode ser um tom lírico, mexendo com os sentimentos e emoções. Pode ser crítica, fazendo o leitor refletir sobre algo, como problemas sociais e de comportamentos humanos, né? Não é preciso que sua crônica tenha todos esses elementos. Você pode escrevê-lo utilizando apenas um deles ou alguns deles. Você pode, por exemplo, fazer uma crônica só humorística, né? Ou você pode usar o humor com a ironia junto, né? Então, você pode mesclar as coisas, esses elementos. Você pode mesclar. Aí vai da sua criatividade, da história que você viveu, da história que você quer contar, tá? A linguagem coloquial, que vai ser uma conversa com o leitor. Você pode usar pra, por exemplo, né, em vez de para. Né, você pode usar gírias. É uma conversa. Eu estou conversando aqui com vocês. Então, você vai escrever um texto como se também você estivesse conversando com o seu leitor. Você pode escrever dessa forma, né? Como a gente viu aqui algumas crônicas de e aí, leitor, o que você acha disso? Tá, eu acho, né? Tal coisa assim, assim, e meus leitores podem achar assim, não sei o que, tal. Então, assim, você pode conversar, né, com o leitor, instigar ele a pensar, a imaginar, né? A gente viu aquela crônica, por exemplo, dos meninos, os que tinham tênis e os que não tinham, que jogavam naquele campo de pedras, por exemplo, né? Que fala muito dessa questão social, por exemplo. E ali o escritor ele conversava com a gente, fazia pergunta pra gente, né? E a gente ficava pensando assim, que era certo, que era errado,
como era, ficava refletindo. Então, pode ter isso aí também, tá? A história que você narrará pode ainda trazer algo que surpreenda o leitor. Algo que ele, de fato, não espera encontrar no seu texto. Pode ser uma personagem inesperada, um acontecimento como aquela da morte né, narrada na crônica Meu Morro, por exemplo. Porque a menina estava falando do dia a dia no morro. Que ela subia a ladeira, descia a ladeira, coisas assim, corriqueiras, né? Via a mulher do bar, via a mulher que vendia salgadinho, via os filhos de outra lá, via isso, via aquilo, passava na feira, a feira cheia de gente. Um dia como outro qualquer, né? Vamos dizer assim, todos os dias acontecia a mesma coisa. Ela ia pro trabalho, voltava do trabalho, ia pro trabalho, voltava do trabalho, ia sempre a mesma rotina. Saía, via a mulher do bar, via a mulher do salgadinho, via as crianças na rua, passava na feira. Sempre a mesma coisa. Só que teve um dia que foi diferente. Aconteceu um tiroteio e uma pessoa morreu. Vamos dizer que possa ter sido, sei lá, a primeira vez que ela se deparou com aquilo ali. Porque vamos dizer que acontecesse aquilo ali quando ela não estivesse presente. Digamos que, né, acontecia algum assassinato, alguma coisa ali, mas ela sempre estava fora, estava numa festa, ou estava no trabalho, ou estava dormindo, não escutava, e de repente ela presenciou. Então, pode ter uma coisa inesperada no final da sua história, né? Que você, meu Deus, aconteceu isso? Por quê? Então, pode acontecer, né? Enfim, você é capaz de pegar o seu leitor de surpresa. Você pode fazer isso, faça isso. Então, veja direitinho o que você pensa em escrever, o que acontece. Você pode falar do dia a dia que acontece e de repente acontecer uma coisa inesperada, não sei. Né? Para encerrar o seu texto, pense no desfecho. Ou seja, a maneira como sua crônica termina. Né? A história pode ter um fim claro, pode ser um fim que fica em aberto, né? Você pode deixar em aberto uma reflexão assim, né? Como se a pessoa ficasse, puxa, é mesmo. E agora? Né? Pode vir isso aí, tá? Dando a ideia de que o que foi narrado continua a se repetir, né? Pode ter ainda um fim surpreendente, né? Como nessa crônica aí do Meu Morro, né? Embora ela traga uma rotina da favela, né? Da comunidade, ou seja, que se repete constantemente, aconteceu esse assassinato e a menina viu, né? Mas assim, a gente teve também aquele caso da Santa Elizabeth que ficou no ar, né? Porque estava acontecendo aquilo ali, aquelas explosões, as casas rachando, destruição da natureza, do solo, de tudo mais, e não teve fim. Continua acontecendo. Então, pode ser uma coisa que não tenha fim, mas que vai trazer uma reflexão para a gente ver, como naquele texto, por exemplo, que o progresso não trouxe nem tanto progresso, porque trouxe emprego, beleza, trouxe. Mas, de certa forma, também trouxe malefícios para a cidade, né? Vamos dizer assim, poluição, desmatamento, né? Essas coisas assim. Aí, se você tiver dificuldade, eu tô deixando aqui para vocês, ó, 3 links, né? Texto com crônicas. Crônicas é o tema, o lugar onde vive, e o PDF com várias crônicas. Então, você pode acessar qualquer um desses links e vocês vão ver muitas crônicas para vocês se basearem, verem o que a pessoa... porque você lendo, pode ser que ative a sua memória e você lembre de alguma... Eita, eu passei por uma coisa parecida, né? Então, você pode fazer isso, tá? Aí, aqui, ó. Como eu falei para vocês vão pegar uma folhinha de papel, escrever de caneta, né? No caso, você pode escrever no papel e passar limpo, tá? Você deverá escrever uma crônica sobre a temática, o lugar onde vivo. Então, tem que ser aonde você mora, né? Seu texto deverá ser original, de sua autoria, ou seja, você mesmo que tem que escrever, não pode ser copiado de livro nem da internet. Eu me lembro que eu passei para vocês alguns poemas. E o que foi que aconteceu? Teve plágio. Plágio é crime, não pode copiar de outra pessoa. Se copiar, é 0 na hora. Porque eu vou
ler os textos de vocês. Dá para perceber quando a gente escreve de uma outra pessoa, tá? Dá pra gente perceber. E aí eu vou pra internet buscar. Então, por favor, não faça isso. Não copie o texto de ninguém. Você mesmo tem que fazer o seu texto. O texto tem que ser de sua autoria. E eu sei que você tem capacidade para fazer isso. Então, não copie de outra pessoa. Se você copia, você pode ler de outra pessoa, pode se basear, pode pensar, eita, eu passei por algo parecido, eita, isso ativou minha memória, eita, foi bacana porque aí eu já sei sobre o que eu vou escrever porque eu passei por algo, né, meio parecido, isso aqui também eu vivi, isso aqui. Você pode se basear, mas você não pode pegar Ctrl+C, Ctrl+V. Você não pode copiar, que é plágio. E aí você vai ficar sem nota, tá? Seu texto tem que ter no mínimo, pelo menos 20 linhas. Não é nenhum absurdo. Eu tô pedindo menos do que era para pedir, tá? Porque geralmente é 25, 30 linhas, eu tô pedindo 20. Dá para fazer? Dá. Uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão, dá para fazer 20 linhas tranquilamente. Dá. Tá? Você vai escrevendo, vai colocando mais informação, mais detalhe, porque você pode fazer assim. Não precisa contar as linhas, você escreve. Aí você depois conta, você escreveu, depois você conta. Eita, só deu 10. Um exemplo, só deu 10. Então, você falou sobre alguma coisa, digamos, você falou sobre a rua onde você mora. Poxa, mas falei tão pouco. Aí você pode dar mais detalhes, já vai aumentar uma linha, 2 linhas. Você pode, por exemplo, aí eu saí na rua, pronto. Mas você saiu na rua que horas? Tava sol, tava chovendo. Então, se você botar os detalhes, vai aumentar e vai enriquecer o seu texto. Então, faça isso. Tá? Você vai fazer um rascunho, que geralmente a gente sempre faz um rascunho, para depois a gente fazer o nosso texto original, tá? Depois de planejar, escrever a sua versão, né, a primeira versão do seu texto em uma folha à parte, por isso que eu tô dizendo, faça um rascunho, pode ser no caderno, releia o que você escreveu, analisando a presença dos elementos, né, do gênero crônica, revisando o português, corrigindo o que for necessário. E você vai poder pedir minha ajuda, lógico, eu tô aqui para ajudar vocês. E também vocês podem até pedir assim, para um irmão, vizinho, uma vizinha, o pai, a mãe, um amigo, ó, lê isso aqui para mim, porque muitas vezes a gente lê, eu falo por experiência própria. A gente lê e passa batido dos erros, porque a gente já leu tanto que a gente se acostuma com o texto que a gente não vê. Então, peça para alguém ler, tá? Mas eu tô aqui para ajudar vocês. Por quê? Vocês vão me entregar esse texto, eu vou fazer a leitura, vou revisar e vou depois devolver para vocês passarem a limpo, que vocês vão ter que passar esse texto a limpo e me devolver. Ok? Vocês vão ter que passar esse texto a limpo para me devolver. Tá joia? Aí, por último, que eu não falei sobre esse assunto ainda, né? Escolha um título. Olha, escreva o texto. Não se preocupe com o título agora. Escreva o texto. Terminou o texto. Aí agora é a hora de pensar no título. Agora você vai pensar no seu título. Escreva o texto todo, tá? Por quê? Porque o título, vamos dizer, ele pode ter a ver com o texto. Pode ser um título, vamos dizer assim, entre aspas, meio que completamente diferente daquilo ali, mas relativo àquilo ali, que a pessoa, vixe, isso aqui fala de quem? Não tô entendendo, que título esquisito, diferente. Eu vou ler isso aqui, que eu tô interessada a ler esse texto. Eu achei bacana. Então, assim, por último, você faz o título, tá? Escolha um título bem atrativo para o seu texto. O título precisa estar ligado ao que você escreveu, né, em seu texto. Por isso, faça isso por último. Além disso, lembre-se que título e tema são coisas diferentes, né? O assunto é o lugar onde você vive e o título você pode ver o que você acha de interessante para colocar aquilo ali, tá? Você pode ver alguma coisa relacionada, mas ao mesmo tempo uma coisa assim que a pessoa se surpreenda para você colocar o seu título, tá ok? Aí depois de escrito, você vai tirar a foto, manda para mim, né? E aí, boa sorte.
Capriche no seu texto, escreva o seu título, o seu texto de crônicas, mande para mim, que eu vou estar ansiosamente esperando. Até sexta-feira, vocês têm que mandar esse texto para mim. Vale a última nota do segundo bimestre, terceira nota. Quem não fizer vai ficar sem nota, tá bom? Então, e não vou fazer recuperação. Então, um beijo, um ótimo início de semana para vocês. Eu tô por aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo, tchau, tchau.